Ô, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Ai, como é bom a gente poder ver um filme cujo roteiro é bem pensado, o modo de filmar é bem pensado, né? Esse O Destino de Hoffmann, que a Netflix colocou no seu catálogo, é um filme francês baseado em uma peça de teatro francesa. A peça é de 2016, o diretor deu o texto para o amigo dele, que é o diretor desse filme, e falou: faz o que você quiser. Diz que as diferenças são bastantes, mas, por exemplo, é, pega a cena em que a moça está comendo uma maçã. Você vai. Bom, primeiro lembra o significado, o símbolo que a maçã tem no cristianismo, quem que deu a maçã para quem, se é o homem, se é a mulher, se é não sei o quê. Dá uma olhada quando que essa cena aparece no filme, exatamente depois de qual cena, o que que o marido dela tinha ouvido atrás de uma porta, o que que ele pedira para essa mulher fazer e aí ele achava que ela estava fazendo, o jeito que ela estava comendo a maçã, né? Ou pelo menos o jeito que ele intuía, ela estava toda meio brejeira. Enfim, o roteiro desse filme ele é muito bem pensado, porque as posições das personagens mudam o tempo todo, né? Então é um filme que não é para qualquer público, né? Porque ele é um drama bem intenso, muito claustrofóbico, que tem cenas desagradáveis, não no sentido de serem nojentas, desagradáveis porque às vezes, presta atenção, por exemplo, como que a cinematografia é diferente dentro da casa e fora da casa. Fora da casa você tem uma câmera que é estática. Dentro da casa você tem a tal da handheld camera, a câmera que é segurada na mão. Então as imagens às vezes é, são um pouco balançadas, né? E elas são muito perto as imagens de dentro, então elas são muito, às vezes elas são desagradáveis, né? Para reforçar a claustrofobia, mas também para mostrar a psique dessas personagens, os narizões daqueles homens. Então é um clima meio desagradável em um filme que no final, ele até sacrifica um pouco, talvez, a credibilidade em nome da ironia, porque o final é de uma ironia atroz. Mas mesmo assim, eu achei um filme exemplar. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Então, Paris em 1941, a França praticamente se entregara, né, para o Hitler, para os nazistas. Esse é um assunto que ainda mexe com o orgulho francês, né? Eles se entregaram e entregaram os seus judeus, seus franceses judeus. 75, 80 mil judeus na França, só na França, foram entregues pelo próprio governo francês, facilitou a ida dessas pessoas para os campos de concentração. Então, os nazistas estavam chegando e a situação dos judeus em Paris ficando, ou na França, mas Paris porque é onde se passa a história, né? Eu imagino. Ficando cada vez pior. E um joalheiro, então, que é judeu, ele tem a esposa e a filha, ele decide mandar a esposa e os filhos para uma zona segura, no caso provavelmente a Suíça, e diz para ela que depois ele vai também, ele vai se juntar. Antes ele tem que dar um jeito de vender, fazer alguma coisa com a joalheria, né? Então ele vende, entre aspas, na verdade ele doa, né? Só que faz com contrato, tudo, para um funcionário dele, que é todo boa intenção, né? E no começo a esposa do funcionário fala: não, esse cara quer te usar, não sei o quê. Aí o funcionário: não, eu tenho que ajudar. Quando ele voltar da guerra, quando ele voltar, a guerra acabar e ele voltar para cá, eu devolvo para ele. Mas enquanto isso, a gente vai cuidando e a gente vai morar no apartamento deles, tal. Só que o proprietário o judeu não consegue fugir e tem que voltar. E aí então quando ele volta, ele vai ter que viver escondido no porão. Bom, então você já tem uma situação que mudar a situação, né, das personagens. Quem era patrão passa a ser subalterno, dependente, e quem estava lá em cima passa literalmente,
porque o joalheiro morava na parte de cima da joalheria com a sua esposa e filhos, depois ele vai mudar para o sótão. Então, todo filme você vai ter que ficar prestando atenção nas que as personagens vão mudando, consciente ou inconscientemente. Provavelmente psicólogos, galera que gosta de psicanálise vai assim ter frissons no coração ao ver esse filme, tá? Porque assim, é, as posições vão começar a mudar, porque aquele cara que era um empregado, a gente vai conhecendo que ele tem vários probleminhas, né? Ele tem várias issues, vários assuntos, várias pendências. Ele quer ter filho, não consegue, e a culpa, entre aspas, é dele, que a mulher dele faz o teste e ela é fértil, parece que ele que não é, então ele não se sente homem, ele tem uma deficiência na perna, e aí tem uma hora que ele fala, por que eu não posso ter isso, por que pelo menos uma vez eu não posso não sei o quê, né, e essa moça também vai mudando, essa mulher vai, porque daí ela vai ficar vendo a dinâmica entre esses dois homens, como que o marido vai mudando, e para, entre aspas, piorar a situação, os nazistas acabam adotando aquela joalheria como ponto de encontro e de compras para suas namoradas. Então, aquele cara vai começar a colaborar com os nazistas, que é um outro tema muito sensível na Europa ainda. Nós estamos em 2023, a guerra acabou em 1945, ainda se faz filme sobre isso. Então, porque não era bem visto, imagina você colaborar. E dentro do esquema do filme, essa colaboração do cara vai ter consequências muito maiores, que eu não posso ficar falando muito, né? E aí as situações vão se inverter de novo, né? Porque ele é um joalheiro, mas ele não é um joalheiro tão bom quanto o judeu, que era o patrão dele. Aí, enfim, há uma série de fatores que vão permear a relação dessas três personagens dentro daquele espaço claustrofóbico. E de alguma forma a gente acaba entendendo, mesmo que a gente não consiga justificar, mas a gente acaba, ou aprovar, mas a gente consegue entender as motivações, especialmente dos dois homens, né? Que são assim, muito. Bom, o filme é intensamente interpretado, né? Os atores estão perfeitos, não tem outra palavra. Porque assim, o judeu ele tem que sobreviver, né? Acho que está mais claro impossível. Mas o empregado dele, ou o que era o subordinado dele, a gente vai conhecendo que ele também tem os seus probleminhas e ele também, do jeito dele, tem as suas boas intenções, ou que ele acha que são boas intenções. Mas como que ele vai navegar nesse mundo no qual a esposa dele e ele mesmo está em perigo? Porque abrigar um judeu também era perigo. Então, assim, a situação não é fácil para ninguém, né? E aí você vai acabar, talvez, se perguntando o que você faria se você estivesse no lugar de X, Y ou Z, tá? E aí o filme vai ter pelo menos umas duas viradas, porque a gente imagina que ele vai para um caminho, mas ele não vai para os caminhos que a gente às vezes imagina, não. É um excelente filme, né? Que tem muito mais coisa, daria assim. Por isso que eu falei que os psicanalistas, o pessoal da psicologia, devem amar, porque tem muito mais coisa. Muito do que eles estão fazendo, aqueles dois homens, é em função dos filhos existentes ou que eles queiram que exista, né? Tem muito a questão do legado aí, né? Então, assim, é uma adição muito boa que a Netflix fez neste comecinho de 2023. Tchau!